Bruno é interessante, né? Fala bonito, né, cara? Fala muito bem ele. Então, meu nome é Célio, muitos me chamam de Célio Gari, trabalho na Companhia Municipal de Limpeza Urbana há 12 anos, e antes de eu entrar na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, eu percebi que havia, eu tinha conhecidos que já trabalhavam lá, e percebia que havia muita reclamação por parte desses trabalhadores, né? Porque, por incrível que pareça, quando eu era criança, muitos colegas falavam que queriam ser motorista de ônibus, outros de piloto de avião, e eu queria ser gari porque eu, quando pegava o trem, eu via os garis descendo do Morro da Mangueira, alegre, cantando de touca, achava que ser gari era um trabalho que ninguém te incomodava, que você fazia aquela rua, acabou, você ia embora para casa e tal, pela alegria que os caras exalavam descendo para os seus trabalhos. Então, eu almejava ser gari. E eu tive a felicidade de fazer o concurso para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Hoje sou efetivo, né? E percebi que não era aquilo que eu pensava que era trabalhar na Companhia de Limpeza Urbana. Na verdade, comecei a perceber que havia muitas reclamações, isso com menos de um ano de companhia, eu via que havia muita reclamação por parte dos companheiros. Diziam que era escravizado, as instalações até hoje são precárias, acredito eu, porque por falta de fiscalização deve ter colegas contaminados por hepatite B, porque os locais são totalmente insalubres, que é até contraditório como uma pessoa limpa uma cidade ter suas instalações totalmente precarizadas, né? E a partir do momento que eu comecei a ver as discussões, eu comecei a questionar com meus gerentes, com os superiores, né? Por que não dar mudança, por que não de empregar os equipamentos de proteções individuais e etc. e tal. Aí, quando você começa a questionar, você começa a ser perseguido. E eu colocava para os meus companheiros que a necessidade de nós se organizarmos, de tentarmos combater essas negociações que não atendiam aos nossos desejos, e você começa a ser taxado como um agitador, né? E me transferiam para outros setores de forma arbitrária, e eu continuava a passar minha mensagem, e eu, com um ano, houve uma eleição, chapa única de um sindicato que já estava ali há uns 20 e poucos anos, e eu comecei a questionar o sindicato falou, você é sindicalizado, cara? Eu falei, não sou sindicalizado, então, para você reclamar, você tem que ser sindicalizado. 6 meses depois, me sindicalizei, e a partir dali comecei a cobrar, e passando as ideias. Enfim, em 2012, eu pensei, cara, não tem como ficar numa companhia como essa, porque a categoria reclama e não tem como a gente lutar e construir algo para nosso benefício. Cara, não tem como. Acho que eu vou ter que sair fora disso aqui, porque não dá. Cara, no momento que eu estava desistindo e que todos, na sua maioria, começaram a ter acesso às redes sociais, que é de grande importância, conseguimos buscar uma ligação. Percebi que não só eu, mas como outras pessoas, tinham o mesmo desejo de se organizar e lutar contra esse sistema opressor, capitalista, que só visa os empresários. E, através das redes sociais, começamos a discutir de que forma a gente poderíamos se organizar. A princípio, no Ano Novo, né, no Réveillon, todos deveriam fazer a limpeza de praia com nariz de palhaço. Porque quando você termina a limpeza de praia numa forma recorde, a recompensa que você tem não é financeira, é folga. Sair mais cedo, na verdade. Não é nem folga, é sair mais cedo. E poucos aderiram a esse movimento. Aí houve o momento esperado, que era o dissídio coletivo, que a gente sabia que a categoria ela não decide, quem decide era o sindicato, né? E o sindicato novamente chegou lá, fez um acordo que não atendia a categoria, que não era o desejo da categoria, mas nós já estávamos organizados nas redes sociais e não deixamos passar batido, né? Cobramos do sindicato, pedimos que o sindicato decretasse uma greve com muita dificuldade, com o aparato policial que eles pediram, né? Mesmo assim,
com muita resistência da categoria, que no arredopé do sindicato eles decretaram uma greve, exigimos que eles emitissem um documento decretando a greve, foi decretada. No outro dia, chegamos para o trabalho para dizer que a greve tinha sido deflagrada, já tinha um outro documento em menos de 24 horas dizendo que o sindicato havia suspenso essa greve, sendo que no primeiro momento do documento dizia que a greve tinha sido deflagrada e que haveria uma nova assembleia na porta do sindicato. Na porta do sindicato ficamos aguardando numa faixa de 500 garis, aguardando os representantes do sindicato, que não compareceram. Essa reunião ficou marcada para as 2 horas da tarde, foi isso? Para as 2 horas da tarde, eles não compareceram, e ali ficou caracterizado que o sindicato ele não representava a categoria, e nós... Oi? Que ele era pelego, e nós resolvemos ali construir uma assembleia e escolher uma comissão para tocar a greve. E ali foi feita uma escolha de forma democrática, quem quisesse participar. No primeiro momento, tinha as pessoas do sexo feminino, e a gente conduzimos junto com o masculino, e conduzimos o movimento de forma democrática, sem arrego, tá? Porque o objetivo de todos ali eram melhores salários. E assim, seguimos sem o apoio do sindicato, sem o apoio da própria prefeitura, que já sabia que nós estávamos na rua, e na conscientização dos trabalhadores para aderirem, mas como em toda a greve, o governo, né, as autoridades judiciais tentam descaracterizar qualquer movimento, taxando qualquer movimento de profissionais que saem para lutar por melhores condições de marginais, que são motim, que são baderneiro, tentam desqualificar. Eu desconheço algum movimento que teve uma greve e que o judiciário disse que foi legal. Eu desconheço. Até então, acho que não existe, porque eu não sei se o nosso judiciário está comunado com o governo, aonde tenta brecar qualquer reivindicação da população, e eles mesmos que deveriam defender os direitos do trabalhador, eles ferem a Constituição da população sair para a rua e reivindicar suas condições, né? E assim nós tocamos nossa greve, vieram com intimidações de demitir 300 funcionários, depois nós, a todo momento, queríamos discutir, não com o sindicato, mas com o representante da Conlurb e da prefeitura. Eles não deram a mínima importância, achavam que a categoria não tinha condições de se mobilizar e se organizar, mas a categoria estava forte porque nós fomos treinados para trabalhar no sol, na chuva e no vento e fazer caminhada. Nós estávamos preparados para enfrentar qualquer tipo de represália. Nós estamos, até hoje, preparados para um novo acordo coletivo, né? Somos uma categoria praticamente de semi-analfabeto, semi-analfabeto político também, não temos tendências assim. Eu, que participei de candidatura a vereador, não tenho formação política, a formação que eu tenho, de escolaridade, formação política que eu tenho, eu fui criada dentro da Universidade do Mundo, que eu passei, foi 15 anos dentro de uma FUNABEM preso, tá? Onde eu tive que ficar dentro de cubículo, ser espancado, aonde eu não tive acesso à minha família, aonde quando depois que eu saí da FUNABEM, que eu fui procurar minha família, vim descobrir que minha mãe tinha sido falecida, enterrada como indigente, isso depois que eu saí da Brigada de Paraquedista do Exército Brasileiro, ou seja, numa época de ditadura. Então, o diploma que eu tenho é da Universidade do Mundo, é um diploma que, para mim, ele me dá total base para falar da minha pessoa e falar do trabalhador que é escravizado. Se vocês perceberem, olharem nas fotos dos companheiros de greve, vocês vão perceber que, na sua maioria, é negro. Você percebe no sorriso a vontade de lutar. É muito difícil você ver pessoas lutando por migalhas, porque o Diese diz que você tem que sobreviver num estado, numa capital como Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil, você tem que ter um salário mínimo de R$ 2.700, e você saber que os caras tentam minar você com um salário miserável de R$ 1.100. Você trabalha numa cidade do Rio de Janeiro, e como outros companheiros de outras capitais que trabalham na limpeza urbana,
que limpa essa cidade não ter acesso a uma cultura, né? Não ter acesso a um restaurante. Vejam vocês, nós estamos ocupando um espaço aqui dentro, né? Ele deveria estar lotado. Por que ele não está lotado? Porque as pessoas que frequentam essa universidade, sua maioria é branco. E hoje eles não têm tempo para vir para cá. Hoje eles têm tempo para estar no restaurante. Entendeu? Porque se aqui tivesse a maioria negra que estudasse aqui, com certeza eles estariam aqui para ouvir. Porque se você perceber, eu acredito eu que nessa universidade não tem 30% de negros. Acredito eu que aqui dentro dessa universidade estudando não tenha poucos são filhos de faxineira, poucos são filhos de gari. As pessoas que estão estudando aqui, na sua maioria, são filhos de empresários, de políticos. Nós não temos uma educação voltada para o pobre, que faça com que o pobre ele venha frequentar essa universidade. O pobre ele tem uma educação para ser operário. E nós queremos que o pobre, que estuda na universidade pública, ele tenha acesso direto para essa universidade, independente da sua cor, da sua religião. Ele tem que estar aqui. O pobre ele tem que estudar e ser instruído para se transformar um formador de opinião. Se hoje eu não consigo passar uma mensagem de unificação para o trabalhador brasileiro, é porque eu tive falta de um estudo dentro de uma universidade. Porque os problemas que o gari passa, outras categorias passam. O trabalhador ele precisa se organizar, o trabalhador ele precisa se unificar. Ele não tem que ver pelo seu grau de escolaridade, ele tem que ver pela sua necessidade como trabalhador. Hoje temos um partido dos trabalhadores assumindo a presidência da República. Esse partido dos trabalhadores, ele tem que intervir contra esse sistema arbitrário, abusivo, que tenta oprimir o povo que está reivindicando. Eles têm que pararem e pedir e lutar para que isso acabe. Hoje as mídias independentes estão nas ruas divulgando realmente os fatos que estão acontecendo no nosso país. Porque as mídias que estão aí, as mídias corporativistas, elas não divulgam que realmente o que está acontecendo, né? As mídias ativistas foram de grande importância no nosso movimento. Os movimentos sociais foram de grande importância no nosso movimento, porque hoje quem defende a nossa categoria não é o sindicato e não é a prefeitura. Nós temos como advogado da nossa categoria a população brasileira. Nós temos como advogado da nossa categoria os ativistas e as mídias ativistas. São eles que defendem os trabalhadores. Eles são nossos advogados. São eles que se colocam à frente da batalha, na chuva e no sol, que estão caminhando no dia a dia, levando de fato as verdades. Então, eu penso que as pessoas têm que voltar aí para a rua, ocupar as ruas, gritar, entendeu? Porque o que eles querem fazer, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo, é dividir um país pobre de um lado e rico de outro. E isso não pode acontecer, né? Eu, dentro do pouco que eu posso, eu tento passar para os meus colegas e passar dentro das reuniões que a gente participa, da necessidade de se organizar, de criar novos mecanismos de reivindicações, porque se nós não gritarmos, nós vamos ser esquecidos, vamos ser engolidos, as faculdades vão ser privatizadas, o pobre não vai ter condições de estudar, vai ser sempre sendo operário, vai ser sempre massacrado. E eu acredito sim, que a política ela possa vir resolver algo em benefício da população. Nós temos que sair da rua para cobrar, porque todas as vezes que eles são eleitos, eles falam que vai dar prioridade à educação, ao trabalhador e à saúde. Nós não estamos vendo isso. Temos que cobrar. Nós somos os verdadeiros fiscais desses parlamentares. Eles não podem acharem que, no momento que assume a condição de parlamentar, eles são patrão. O patrão é o povo trabalhador. Eles são nossos empregados. Eles estão ali para resolver os nossos problemas. E nós, como trabalhadores, temos que se colocar no lugar de patrão, porque somos nós que pagamos o salário deles. Então, a gente tem que sair para a rua e cobrar, sim, o que nós queremos de melhor. Uma educação de qualidade, moradia decente, não remoções, porque eles acabam destruindo a história daquele povo que ali está,
que construíram, levando essas pessoas para longe do local que eles fizeram história. Não as remoções, escolas públicas de qualidade, salários decentes para esses profissionais, saúde decente, moradia decente, não cubículos. Entendeu? O que nós queremos que o governo ele realmente mostre a sua cara, que o governo ele lute para que nós temos um país decente e melhor. Tá? Aqui eu vou terminar minha fala, se quiserem depois fazer pergunta, pode fazer, e vou aqui saudar o seguinte: liberdade, ainda que tardia, aos presos políticos que estão sendo massacrados e presos nos presídios das nossas capitais. Liberdade, ainda que tardia. Obrigado a todos, então, pelas falas. Continuemos a conversa agora com vocês. Questões, comentários. Gostaria de falar várias coisas aqui. Eu trabalho numa escola lá no Taquaril. Teve uma guerra lá, morreram 20, entre 15 e 20 e poucos anos. Guerra de boca entre eles. Inclusive, a escola foi chocada diretamente com isso, e isso não saiu na mídia. Bom, eu milito no Sim de hoje, nós fizemos uma das guerras mais longas, sabe? E a gente ganha um pouco mais que vocês. Ganham 1.100, a gente ganha 1.455. Para a sala de aula de 40 alunos, vai chegando no meio do ano, vai esvaziando, fica 20. Aí o governo chega lá, não, tem que ter 40. Aí fecham a sala, fecharam 3 agora no segundo semestre. Sabe? Era para fechar antes de terminar o bimestre. Mas a gente pediu, a escola pediu, não, deixa a gente terminar o bimestre, depois a gente funde as turmas. Então a questão desse país, ela perpassa muito pela educação mesmo, pela questão agrária, é tudo um holismo. Por exemplo, quando vocês catam, tem um companheiro espanhol ali que pensa na reciclagem. Sabe? Enquanto tem uma reforma agrária, a gente tem uma escola aplicada. Enquanto tem um pedinte, a gente tem um espaço para ele plantar uma horta. Se ele for bebum cachaceiro, que pode pé de cana dele, depois ele pede o Sebrae ou um alambique. Entendeu? Então é um processo produtivo holístico dentro do conhecimento. O símbolo do FMG, Incipit Vita Nova. Eu trabalhei aqui em 84, na reitoria, como datilógrafo, mas só que eu era ativista. Aí coloquei um cartaz escrito em vermelho. Vamos para Moscou, para o encontro da União Juventude Socialista? Cara, não demorou um mês que eu trabalhei aqui, me cortaram a cabeça. Sabe, hoje, como professor, poeta, tem uma publicação que ajudou a derrubar a ditadura, que ela surgiu em 83. Sabe, ela persiste na poesia até hoje. E leciono. Numa boa, tem bons alunos negras, bons alunos negros, excelente. Teve aluno que ele foi para vários, estudou comigo. Teve aluno que encontrou na Funarte, ele falou, professor, pô, se não fosse você, o senhor, eu entrei como história, agora estou fazendo logística, foi meu aluno no segundo ano de sociologia, o professor Fonte, Escola Técnica Industrial, que agora é só técnica. Antes eu dei filosofia lá, sabe? Lecionei. Então é o seguinte, o processo produtivo dentro da reforma agrária com a escola aplicada, holisticamente. Incipit Vita Nova. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria Rita. Primeiro porque eu li até recentemente um texto no Blogueiras Negras super bacana que falava do genocídio da juventude negra. E aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, né? O porquê que o genocídio, né, da população negra e da juventude negra é e deve ser uma pauta feminista, né? Que é uma reivindicação grande, né, do movimento de mulheres negras, assim, e que não é muito, assim, né, forte no movimento feminista como um todo, assim. E aí, se você puder também falar um pouquinho mais, assim, dessa questão da... O que você acha, assim, né, que
que falta, assim, qual que é a estratégia, qual que é a luta que a gente tem que criar para a gente conseguir fazer com que o movimento de mulheres negras, né, e o feminismo negro, na verdade, o contrário, né, falando que o feminismo tradicional, assim, né, que é o feminismo, não, é o feminismo branco, acaba sendo, não deveria ser, mas é, o feminismo branco consiga, né, dialogar e se aproximar e fortalecer a luta junto com as mulheres e com o feminismo negro, assim, né, que estão na luta há muito tempo com a gente. E eu queria perguntar para os meninos do Rio, também na perspectiva feminista, assim, né, das mulheres, assim, né, que vocês trouxeram um pouco, né, essa questão da dificuldade do trabalho, da insalubridade, da luta diária, né, cotidiana de vocês. Eu lembro na época a gente via muito algumas fotos, algumas imagens de uma mulherada também que estava na rua, né, as garis, assim. Aí eu queria que vocês falassem um pouco, assim, né, como é que é, qual que é a realidade da mulher que é gari, assim, como é que é a organização dela nesse processo, essas coisas, assim. É isso. Bom, a respeito do genocídio da população negra. É uma questão importante para a mulher negra, embora quem morra mais sejam homens, né? Aí vai de 15 a 24 anos, são os que mais morrem, só que eles são nossos filhos, né? Então, assim, a gente reivindica porque são nossos filhos, são nossos maridos. A gente não morre diretamente, mas isso afeta diretamente a mulher, né? Então, hoje eu tenho um filho de 8 anos, eu morro de medo já, né? Assim, ainda falta um tempo para ele ter essa idade, mas eu não tenho medo que, por exemplo, ele morra, estava correndo atrás de pipa, foi atropelado, atravessou na bocada, tomou um tiro, porque é a periferia. Não, eu tenho medo que ele morra porque ele é preto e a polícia vai pegar ele em algum momento, cedo ou tarde, pode estar vindo da escola, da universidade, do trabalho, ele é negro demais para o país. Né? Então, ele pode estar com a mochilinha nas costas, a carteira de trabalho no bolso, ele é alvo, mesmo que ele não tenha feito nada. Né? Então, existe sim uma política de limpeza, né, onde o negro é alvo, na verdade, é a população periférica, mas não é nem coincidentemente, a população periférica é a população negra, por inúmeras razões, a questão salarial, a questão de estudo, nós somos a periferia e é lá que a gente morre. Né? Então, tem que ser uma pauta feminista, porque são nossos filhos morrendo. Né? Então, eu acho que isso resume bastante o porquê que o movimento feminista deveria abraçar essa causa. Só que para o movimento feminista, que é um movimento branco, sim, adotar esse tipo de causa do genocídio da população negra, primeiro precisaria acolher as mulheres negras e escutar e entender suas pautas. Pedem que a gente participe de pautas que não nos dizem respeito. Né? Uma das primeiras pautas da libertação no feminismo é que a mulher tem o direito de trabalhar. Mas quando foi que a mulher negra não trabalhou? De escrava você trabalha e você trabalha a vida inteira. A gente não teve esse... Por que eu vou brigar para fazer o que eu já faço? Isso não é uma pauta para mim. Eu preciso ter direito ao meu corpo. Tudo bem, mas o que você considera direito ao seu corpo? A mulher negra vem sendo estuprada desde que foi trazida para o país. Isso continua da mesma forma. A gente é objetificado, aparece pelado no samba. O que significa a libertação do corpo? Eu gostaria de ser respeitada e reconhecida de roupa. É possível? Para a mulher negra, hoje ainda não é possível. Você é um peito, você é uma bunda. Minha reivindicação vai ser totalmente diferente da mulher branca que luta pelo oposto. A gente costuma falar, a Marcha das Vadias não nos representa. Isso não significa que a gente não apoie o movimento. Ela apenas não nos representa. Eu não quero ressignificar o vadia, porque eu sou vadia desde 1500 e continuo sendo vadia até hoje, não quero ressignificar. Assim como existem algumas palavras que a gente não tem o menor interesse em ressignificar. Né? Então, uma coisa é eu ressignificar o preta. Hoje, poucas pessoas me chamam de Maria Rita, chama de preta, e tudo bem chamar de preta. Agora, eu não quero ressignificar o tição, não faz o menor sentido. Entendeu? Então, assim, para a gente, não faz o menor sentido as reivindicações do movimento feminista. Se o movimento feminista não parar para escutar
que não faz o menor sentido para mim, como é que eu posso fazer parte desse movimento? Como é que o interseccional agora, atualmente está sendo encarado como liberal, aceita qualquer coisa? Não é que aceita qualquer coisa, não é a pauta do movimento feminista. E se eu apoio o movimento feminista em todas as suas lutas, é muito